Fala pessoal, beleza? O assunto do nosso vídeo de hoje é sobre treinamento longo para a corrida. Vamos nessa! Treinamento longo, como o próprio nome diz, é aquele treino de maior volume de quilômetros durante a semana. É importante a gente entender que a grande maioria dos corredores fazem um treinamento longo, sejam eles iniciantes ou corredores mais avançados. Exemplificando, um corredor que está começando, que está se preparando para uma prova de 5 km, ele tem o longão dentro do programa dele, que nesse caso vai ser aí um treino de 3, 4, talvez até os 5 km mesmo, ou até 6. Já um maratonista também tem o seu longão semanal, que vai ser num volume muito maior, vai treinar 20, 30, 32, enfim, depende do que está previsto na programação semanal dele. Alguns dos principais benefícios que o treinamento para corridas de longa distância proporciona ao organismo são o aumento da resistência, né, obviamente, o principal deles, o mais diretamente ligado, o aumento da capacidade do organismo de captar e utilizar o oxigênio durante as atividades físicas, a melhor capacidade mental, né, o maior poder mental de você suportar situações adversas durante os treinamentos que elas acontecem, e o aumento da utilização da gordura como substrato energético durante a corrida. O que é bastante interessante, que é quando a gente utiliza mais gordura como substrato energético, a gente tem uma maior economia de corrida, o que vai fazer com que a gente consiga correr por mais tempo. Tem duas dúvidas muito comuns que o pessoal tem para entender o treinamento. Como eu falei anteriormente, quem vai fazer uma maratona não necessariamente chega a treinar 42 km. O volume máximo que a gente passa hoje em dia para um treino de um maratonista é aproximadamente 32, 35 km. Aí fica aquela dúvida. E o que faltou aqui? E essa diferença? Como que o indivíduo vai estar pronto para completar a prova se ele não fez a quilometragem total da mesma? A resposta para isso daqui se divide em duas situações. Volume semanal, ou seja, total de treino da semana, e intensidade dos treinos. Por que eu faço questão de frisar isso daqui, que não é necessário o volume total e que a intensidade tem um papel preponderante na preparação para as provas longas? Porque há um tempo atrás tinha-se a ideia de que para correr corridas de longa distância bastava volume. Quanto mais volume, melhor. E hoje em dia entende-se que não é assim. Obviamente que você tem que aumentar o volume para poder atingir seu objetivo. Mas tão importante quanto o aumento do volume é você fazer treinos de qualidade, treinos com a intensidade lá em cima. Ou seja, teu objetivo é prova de longa duração, mas você tem que aprimorar a sua velocidade. Uma outra dúvida que a gente ouve muito aí dos corredores é o seguinte: eu vou fazer a maratona, o meu volume ele só aumenta, ele só sobe, a cada semana eu vou ter que fazer um volume maior de quilômetros no meu treino longo? Não necessariamente. A gente na Fera, por exemplo, a gente usa uma periodização que a gente chama de periodização ondulatória, onde o indivíduo, por exemplo, se ele fez 22 km numa semana, ele vai fazer 24 na outra, ele vai fazer 27 na terceira, daí ele vai na quarta semana, ele vai fazer 16. Ou seja, o volume
cai bastante, para que depois ele volte a subir para 21, enfim, seja lá para onde for. Isso aqui caracteriza o que a gente chama de periodização ondulatória, muito usada nos dias atuais. Tão importante quanto o treinamento físico em si é a preparação mental para o corredor que pretende correr provas de longa distância, né? Provas longas, elas exigem da mente um trabalho quase tão grande quanto do sistema fisiológico. E é treinando que o indivíduo aprende a controlar sua mente, a lidar ali com as angústias que ele vivencia durante os treinos que vai vivenciar numa corrida longa. Ele aprende a ter mais autoconfiança, a conhecer mais seu corpo, enfim. É importante que o corredor também foque no treinamento mental, se prepare através do poder da sua mente para poder passar por todas as etapas que ele vai percorrer durante o treinamento. Para finalizar, o treino longo ele tem o objetivo de estabelecer, de predizer o ritmo que o indivíduo vai adotar na sua prova-alvo, na prova que é o seu objetivo. E aí a gente tem que achar um meio termo. Os treinamentos eles não podem ser rápidos demais, porque o indivíduo pode quebrar, não conseguir fazer o volume previsto, mas também não deve ser lento demais, de forma que ele não tenha adaptações positivas no seu dia a dia. Para a gente achar esse meio termo aí, o interessante é que a gente faça testes. Existem alguns testes específicos de distâncias menores que você vai estimando qual a porcentagem que tem que ir subindo para as distâncias maiores. E também é legal que a gente insira algumas provas como provas teste, como treinamento. O cara que vai correr o 42 km, a maratona, ele deve fazer algumas meias maratonas como preparatório. E daí a gente vai estimando um ritmo que seja aquele ritmo bem próximo do ideal para que ele consiga terminar a prova bem.